O irmão Asher falou comigo hoje de manhã. Puxa, estou vendo umas fotos, umas coisas da Senda em São Paulo. O que você está achando? Nem respondi, porque eu não estava achando nada, porque eu não tinha conhecimento. Aí, como tinham várias pessoas pelo WhatsApp mandando alguns videozinhos, eu falei, vou aproveitar e vou tentar achar alguma coisa, né? E nós tivemos, ontem nós chegamos à tarde, de 3 dias intensivos com mais ou menos 100 pastores em Sorocaba, de toda a parte do Brasil. E em uma das reuniões de oração, uma das coisas mais fortes que foi a música Menos de mim, mais de ti. Que ele cresça, que eu diminua. Quem mais precisa diminuir são os pastores, porque eles assumem tudo e a igreja não consegue fazer nada. Então nós estávamos exortando, você precisa diminuir para que Cristo cresça na igreja. E aí quando estava cantando isso, meu Deus, foi uma unção, uma coisa, cantou muitas vezes, foi assim uma visitação de Deus. Aí o primeiro vídeo que eu assisti do Da Senda, o que estava acontecendo? Mais de ti, menos de mim. Quase nos mesmos dias, nos mesmos horários, né? Eu acho que Deus está falando isso para a liderança brasileira. Eu vou me levantar na igreja do Brasil e ninguém vai ganhar a glória, vai ser toda minha. Mais de ti, menos de mim. Quantos acabaram de ler Êxodo esses dias? Quantos acabaram de ler? Vocês viram o tanto que Deus tomou cuidado para fazer o tabernáculo? E depois, quanto que Ele falou para fazer a roupa do sacerdote? E o cuidado que tinha que tomar, e tudo certinho, até os colchetes. Não é verdade? Os costureiros devem ficar imaginando, né? Deus está preocupado até com colchete. E depois que o tabernáculo é montado, fala, agora vai funcionar tudo direitinho. E a glória de Deus enche o tabernáculo e ninguém consegue nem entrar. Nem o sacerdote, nem ninguém, nada. Deus usa ministros só para conduzir a presença de Deus, mas quando a presença de Deus chega, não precisa mais ninguém, Ele mesmo assume o controle. E é isso que nós estamos crendo que vai acontecer no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Deus vai varrer essa nação com a sua presença. Deus está movendo no Brasil. Vocês acreditam nisso, irmãos? Está movendo no Brasil. Ele não vai respeitar as diferenças denominacionais, as separações, não vai respeitar nada disso. O vento impetuoso do Espírito vai entrar. Eu acredito que em algum período de louvor aqui na igreja, no domingo, o Espírito Santo vai entrar como um vento impetuoso, como no dia de Pentecostes. E a reunião não vai terminar. E não vai ter palavra. E Deus vai aparecer de forma miraculosa. Amém, irmãos? Mas não vai ser só aqui não, vai ser em muitos lugares onde o povo de Deus está buscando a face de Deus. Queria que vocês abrissem comigo em Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 21. Êxodo 25, 21. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. O que é o testemunho que eu te darei? Testemunho é as 2 tábuas de pedra que as primeiras Deus fez, cortou, Deus cortou. Ele cortou as tábuas de pedra e escreveu. Aí o povo pecou, Moisés ficou com raiva e quebrou. E depois Deus falou assim, Moisés, eu cansei de fazer os primeiros, agora você faz o segundo. Ele não falou que tinha cansado não, mas ele não quis fazer o segundo. Ele mandou Moisés fazer o segundo. E aí Deus escreveu novamente nas segundas tábuas. Mas ele mandou ele subir o monte
para dar as tábuas de pedra para Moisés. As palavras escritas pelo dedo de Deus em pedra. E quando Moisés sobe o monte, tá bom, vou lá, vou receber as tábuas de pedra. Beleza. Chega lá, 6 dias, nada. Nada. E sem cafezinho, sem água e sem comida. E eu fico perguntando o que Josué estava fazendo, mas certamente ele levou uma marmitex, alguma coisa, não sei. Foi. Porque diz que depois Josué desceu com ele, mas nunca fala nada onde Josué estava. Será que ele ficou na caverna no meio do caminho? Eu não sei. Mas Moisés está 6 dias, ele sobe o monte, Deus falou que vai dar tábuas de pedra, e 6 dias, nada. Como eu sou meio impaciente, acho que com 3 dias já tinha ido embora. Acho que entendi errado, acho que vim no endereço errado, sei lá, tem alguma coisa errada. Moisés ficou 6 dias, no 7º dia Deus chama ele. E Deus não dá as tábuas de pedra. Deus fala do tabernáculo. Vai precisar de orar e jejuar, senão não consigo terminar essa mensagem. Deus fala para ele sobre um tabernáculo. E fica até cansativo de ler. Tanto côvado, tanta medida, tanta coisa. No finzinho, antes dele descer, ele dá para ele as tábuas de pedra. Essas tábuas de pedra iriam ficar no lugar mais importante do tabernáculo. Naquela época, ninguém na face da terra cria em um só Deus. E muito menos que esse um só Deus é invisível. Ninguém. Eles adoravam o sol, lua e ídolos. E tinha ídolos menores, ídolos maiores e ídolos mais maiores. E se fizesse um tabernáculo, um templo, você passava pelo lugar de fora, lugar de dentro, e o mais dentro, mais importante, ia ter o ídolo mais importante. Ia ter uma imagem de alguma coisa, porque não é possível fazer uma casa e não ter uma imagem. Esse seria o Deus mais forte. Mas aqui não. Aqui, Deus fala, só tem um, eu sou o Senhor, eu sou o que sou, e eu não tenho imagem, você não vai enxergar nada. Mas eu tenho opinião sobre tudo que vocês fazem na terra. Eu tenho uma natureza. Eu sou assim. E se vocês vão conviver comigo, não pense que eu estou lá no céu, lá no meio dos anjos, só pensando em coisas celestiais. Eu estou pensando na terra. Honra teu pai e tua mãe. Não furtarás, não matarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu estou lá em cima, no mais alto céu, mas eu estou na terra, e eu interesso pela terra, e eu fiz a terra, e eu mando na terra, e eu tenho opinião sobre as coisas da terra, e eu me importo com a terra. Esse é o nosso Deus também. Mais altos céus e o mais baixo inferno, e tudo no meio, Deus tem interesse, e Deus está envolvido. Só que ele não vai dar umas tábuas de pedra para ficar solto por aí, ficar no museu. Ele vai fazer uma casa, um tabernáculo. Dentro dessa casa vai ter o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Ali é o lugar onde os outros punham o Deus mais forte. Mas como Deus não tem imagem, ninguém sabe como ele parece, tem uma caixa. E dentro da caixa tem o testemunho. Não tem imagem, mas tem testemunho. O testemunho é o quê? Quando alguém dá testemunho. É Deus falando dele mesmo. É Deus dizendo, eu nunca vou mudar. É Deus dizendo, essa é a minha natureza. Eu nunca vou mudar, tanto é que escrevi em pedra.
Nunca vão mudar. Isso aí é permanente. E aí nós vamos ter a arca do testemunho, nós vamos ter o tabernáculo do testemunho, tudo está em volta do testemunho. O mais importante é o testemunho. E aí você pode me dizer, tão importante é o testemunho, os 10 mandamentos. Só que esse testemunho não fica lá fora para todo mundo ler. Ele fica escondido dentro da caixa. E a caixa tem uma tampa. A caixa tem uma tampa. E em cima da tampa tem os querubins. Nós começamos cantando hoje. Entre os querubins. E o querubim de um lado e o querubim do outro estão olhando para quê? Para onde? Estão olhando para um espaço vazio. Tem nada ali. Absolutamente nada. Invisível. Mas os dois, um de um lado, outro do outro, estão olhando para o vazio. Por isso que é difícil orar, né, gente? Porque a gente fica parecendo que está falando com a gente, falando com o outro, falando com o outro, está falando com o vazio. Mas esse vazio é poderoso. Porque é no vazio, no espaço, que Deus fala. Nós não cremos num Deus que falou só no passado. O que Ele falou no passado está aqui na Bíblia. Ele não vai mudar. Ele não vai acrescentar. Ele não vai falar, agora estou pensando em outra coisa. Não. Está aqui. Falou no passado. Testemunho. Mas esse testemunho não é suficiente para você viver a sua vida. Não é suficiente. Deus nunca falou, você quer saber a minha vontade? Vai ler a Bíblia. Ora, você quer saber a vontade de Deus? Você precisa ler a Bíblia. Toda e sempre. Mas só ler a Bíblia não vai fazer você viver segundo a vontade de Deus hoje. E nem naquela época. Deus nunca quis que a palavra dele substituísse ele. Tem pessoas que amam a Bíblia, mas não amam a voz de Deus hoje. No tempo de Jesus, Jesus falou, vocês examinem as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim, mas quando eu chego, vocês não me querem. É possível a gente ficar tão focado só na Bíblia, que a gente não escuta o que Deus quer falar conosco hoje. Está entendendo? Gente, está entendendo ou não? Vocês estão me assustando. Porque se você está entendendo, você devia falar assim. E se você não está entendendo, fala assim. E se você não quer se comprometer, faz assim. Mas mexe essa cabeça de alguma forma. Porque aqui não é missa de corpo presente. Está certo que o corpo está aqui, mas não... Tá. Eu preciso interagir, eu preciso saber. Eu pergunto se você está entendendo. Você fica assim, ó, olhando para mim. E um monte de gente olhando para mim, eu começo a ficar assustado. Vocês estão entendendo que a Bíblia é da mais alta importância, mas que não é suficiente, e que Deus nunca propositou que fosse suficiente? Deus nunca pensou, vou entregar a Bíblia para eles, depois eu volto no fim do mundo, e eles se viram aí com a Bíblia. E quem estudar a Bíblia em seminário e tirar diploma, esse aí é que vai ser o doutor da lei, e ele que explica como é que deve fazer. Ai de nós se fosse isso, hein? Porque os doutores da lei, nenhum deles concordam com o outro. Os doutores judeus e nem os doutores evangélicos, nem os doutores católicos, nenhum deles. Todos eles falam diferente. Todos eles discordam. E a gente não quer saber o que Deus quer. Mas Deus nunca falou que é só a Bíblia, só o testemunho. Veja o que ele diz aqui então, continuando a ler.
Porás o propiciatório, lendo de novo, versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, dentro da arca porás o testemunho que eu te darei, que é as tábuas da lei. E eu quero, vamos. Gente, seria muito bom, mas não vamos fazer isso agora, mas quando a gente lesse isso aí, a gente devia ajoelhar todo mundo, né? Ali virei a ti. Ali virei a ti. Você fala assim, mas Deus, o Senhor mora no céu. O Senhor vai estar aqui na terra? Sim. Onde? Naquele espaço vazio, em cima da lei, entre os querubins. Onde o Senhor vai encontrar conosco? Onde o Senhor vai falar conosco? Ali virei a ti. É uma promessa. Ele não dá só uma ordem, leia a Bíblia. Ele não dá só uma ordem, presta atenção no que eu já falei. Isso é uma ordem, é necessário. Se você é sério com Deus, não tem chance de ouvir a voz de Deus se você não lê a Bíblia, sempre e toda. Não tem chance, impossível. Mas só isso? Não. Leia a Bíblia, preste atenção no testemunho, e ali virei a ti. Promessa. Qual é a sua parte? Leia a Bíblia. Qual a parte dele? Vir. Você já experimentou Deus vindo para você quando você está lendo a Bíblia? Ou logo depois? Quando você está lendo a Bíblia, você termina de ler. Às vezes acontece comigo, termino de ler. Poxa vida, não achei nada interessante hoje. Só tinha carne, gordura e rins e fígado, não sei o quê. Gente, não achei nada disso interessante. Mas aí vai meditando, pensando, daí começa a orar, e aí começa a voltar, e os pensamentos de Deus começam a entrar na sua mente. Ali virei a ti. Você vai entender tudo que você leu? De jeito nenhum, nunca. Mas você vai começar a sentir os pensamentos de Deus. Você não precisa entender tudo. Você não precisa entrar nas discussões e nada disso. Você só precisa permitir que ali, entre os querubins, em cima da palavra escrita, ali virei a ti. Ele vai só vir? Não, ele continua falando o que ele fala aqui. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, falarei contigo, falarei contigo, falarei contigo. Gente, eu quero desafiar vocês. O meu único propósito essa manhã é esse. Você pode ouvir a voz de Deus. E você não só pode ouvir, Deus quer que você ouça. E é sua herança. E quando Deus te salvou, não é para ir para o céu, não. É para falar com você aqui. É para você ser amigo dele. É para você conhecer ele. E a igreja não substitui isso. Ir na igreja não resolve isso. Deus quer conhecer você. E Ele quer que você ouça a sua voz. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Ele quer que você saiba a opinião dEle sobre tudo na sua vida. Ele quer. Não é só você que precisa querer. Ele quer. Ele quer. Às vezes Ele vem e a gente não escuta nada. A gente só sente aquela presença. Às vezes a gente não sente nada também, né? Nem presença, nem nada. Vem no outro dia, no outro dia, no outro dia. Depois, de repente, sem esperar, vem a presença. Primeiro vem a presença. Uma paz. Às vezes lembrar de uma música. Às vezes um versículo que saltou. Às vezes uma coisa que você não estava pensando em fazer. Tem que fazer. Alguém que você tem que encontrar. Alguma coisa que tem que ser feita. É inesperado, é diferente. Cada pessoa não tem nada igual. Deus é criativo. Mas primeiro vem a presença, ali virei a ti e falarei contigo. E o que Ele vai falar? Presta atenção aqui, o que Ele está falando. Falarei contigo a respeito de tudo que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel.
a Bíblia, a lei, não tem tudo o que Deus quer. Tem a base. É o meio de entrar em contato. É o meio de julgar se uma coisa veio dele ou não. Vem pensamentos na mente, se não confere com a Bíblia, está errado, se joga fora, não foi Deus. É referência. Mas para isso você não pode ler só uma parte da Bíblia, não. Você tem que ler toda, sempre, toda, sempre. A Bíblia vai enchendo a sua alma, a sua vida. Muita coisa você não entende. Até hoje não entendo, um monte de coisa. Não tem problema não. Você não precisa entender tudo. Não foi escrito para entender tudo. Foi escrito para você entrar no fluir, no pensamento, no rumo certo de Deus. E quando você entra nesse fluir, vem a presença. E na presença vem o falar. A respeito de quê? De tudo que Deus acha importante que você saiba. Naquele dia, naquela hora. Tudo que Ele acha importante que você saiba, Ele fala. Sabe por que muitas vezes a gente não escuta? Não é porque Deus não está falando. É porque tem muito barulho na sua mente. Então você tem que aquietar o suficiente. Por isso que eu acho muito bom ser a primeira coisa de manhã. Seu dia está cheio, levanta mais cedo. Primeira coisa ao acordar, lava o rosto e vai lá. Ficar na presença de Deus. Sua mente e os neurônios já ficaram tudo refeitos durante a noite. Se você não teve muito pesadelo, sua mente está em paz. Se você teve pesadelo, você não está, mas aí o único jeito de ter paz é buscar a Deus para esquecer do pesadelo. Mas você precisa ficar quieto. E quieto significa que você precisa parar de preocupar, de pensar, de imaginar, de tentar. Você precisa ler, meditar e estar na presença dEle. Quanto mais quieto você estiver, mais fácil você ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que precisam cantar, cante. Ninguém está escutando mesmo, você está sozinho, né? Tem pessoas que precisam ajoelhar, tem pessoas que... Cada um tem o seu jeito, tem pessoas que precisam andar. Seja o que for, você precisa se colocar nessa presença, nesse espaço vazio, nesse lugar que os querubins estão olhando, e crer na promessa de Deus. Ele falou, ali virei a ti e falarei a respeito de tudo que eu te ordenar. Só mais uma passagem aqui em Números, um capítulo longo, você vai chegar lá, que é muito cansativo esse capítulo. Repete a mesma coisa 12 vezes. Mas tudo está escrito porque é importante. Então, mesmo que você não sabe nada, não entende nada, leia assim mesmo, porque Deus mandou escrever, então Ele quer que você leia, tá? Meu pai ensinou a gente desde criança. Aqueles nomes complicados, tudo, leia tudo. Você lê em voz alta, lê com a cabeça mesmo, e aí passa, fulano, vai embora. Gente, no meio daquilo tudo, você toma cada surpresa, porque parece que essas coisas que estão na Bíblia, até hoje eu não sei porque postou desses nomes, não sei. Mas quando você honra a Bíblia, quando você honra o que Deus escreveu, quando você lê a Bíblia toda, e quando eu falo toda, todos os versículos, e não pula por cima, e não fala, essa parte é chata, você lê toda ela é a palavra de Deus. Muitas pessoas morreram para que essa palavra de Deus chegasse a nós. Muitas pessoas deram a vida toda para traduzir. Muitas pessoas até hoje estão gastando para imprimir. Essa palavra é o tesouro mais precioso da humanidade. Não existe nada mais precioso na face da terra do que a Bíblia. Sabe o que eu oro toda vez quase? E não é por religiosidade, é que eu me dá um sentimento. Deus, obrigado por essa palavra. Porque eu, por mim mesmo, chegar na tua presença, sem ter essa palavra para ler, eu não ia conseguir, não. Essa palavra dá uma ajeitada nos meus neurônios. Essa palavra dá uma alinhada. Às vezes não entendo quase nada, mas me dá uma alinhada.
Essa palavra é o maior presente que o Senhor deu. Eu posso estar totalmente desalinhado, desanimado, nervoso, o que for, mas eu não preciso sentir nada, eu preciso abrir um livro e ler. Nossa, é tão bom, né? Vamos orar agora. Nem sei o que eu vou orar. Mas abrir a Bíblia é um livro e está escrito em português, amém? Não está em hebraico, então dá para a gente ler, não é? Então é difícil você abrir um livro e ler. Deus nos dá esse ponto de contato entre o céu e a terra. Ele deixou um tesouro, Ele deixou um testemunho. Ele é um Deus invisível, não estou vendo Ele, não estou sentindo Ele. Sei lá se Ele está escutando, sei lá se eu estou orando certo. Sei lá se Ele está olhando para mim e fala assim, nossa, que oração esquisita. Mas eu não preciso começar com oração, eu posso ler. Só ler. E Ele fala, ali virei a ti e falarei. Essa é promessa. A sua parte é ler, a parte dele é vir. Só que se você não espera ele vir, você não espera escutar, você só lê e depois vai embora e já marca na tabela, já li, estou em dia, você não vai escutar, né? Precisa dar um tempinho para escutar, né? Precisa dar aquele espaço. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Só os da frente, os de trás, vocês não estão nem escutando, estão? Mas entendendo nada. Acho que a gente precisava levar um bocado de vocês para visitar algumas igrejas, onde você pode falar qualquer coisa que eles fazem. Glória a Deus, aleluia! Nossa! Só tem um irmão aqui que faz assim. Precisava juntar uns 10 daquele e pôr eles no meio da congregação. Um ali, um aqui, um ali, ali. Aí, glória a Deus! Aí o outro. Né, Tony? De vez em quando precisa acontecer. Mas tá bom, vocês estão pensando. Eu acho. Vocês não estão demonstrando? Então não sei. Jesus disse para o diabo: o homem não vive só de pão. Então, antes do café da manhã, leia a Bíblia. Você não vive só de pão. Você vive da Bíblia? Também não. Você vive de cada palavra que procede da boca de Deus. O que ele falou ontem, o que ele falou domingo passado, é muito bom, é bom lembrar. Mas o que vai me dar vida para viver hoje é o que ele fala hoje. Maná de ontem não serve, eu preciso de maná de hoje. Eu nem sei quais os desafios que eu vou enfrentar essa semana, esse dia. Deus sabe. Eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. Senão eu vou arrumar um monte de encrenca para depois Deus ter que resolver. Então é melhor eu ouvir dele primeiro para não arrumar encrenca. Amém? A gente vai lá e compra um monte de coisa, depois fica em dívida, depois pede Deus para pagar as dívidas. Absurdo. Ouço de Deus, não faça dívida e aí não precisa nem orar para pagar, certo? Vai lá e come um monte de coisa errada e fica doente. Aí ora para Deus curar. Se você não comesse tanta coisa errada, você não estava doente e não precisava orar para curar, certo? É tão simples quanto isso. Você está irritado, você sai e arruma uma briga desnecessária. Briga no trânsito, briga com a mulher, briga com sei lá. Se você está na presença de Deus, se você ouviu a voz de Deus, você está em paz, e aí você não vai brigar, e aí você não vai precisar de perdoar depois. Já pensou que legal? É muito encrenca que a gente arruma porque não ouve a voz de Deus. A gente vive uma vida absurda, uma vida que não é segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus. Você sabia que Deus se interessa por cada detalhe da sua vida? Se Ele fala que Ele sabe quantos cabelos tem em nossa cabeça,
Se ele fala que ele sabe quando um passarinho cai, esse Deus é minucioso, detalhista. Ele sabe quanto dinheiro você tem no banco. Ele sabe quantos boletos você tem para pagar. Ele sabe as encrencas que você tem na sua vida. Ele sabe tudo. E ele não só sabe tudo, ele se importa com tudo. Ele não é um Deus só de cabeça grande, é um Deus de coração grande. Ele se importa com tudo. Logo, a gente deve viver nessa presença. Amém, irmãos? Viver a todo momento falando com Deus, porque Deus sabe por que o trânsito parou. Ele sabe por que deu um problema. Ele sabe por que deu outro problema. Ele interessa, ele sabe. Ande na minha presença. Amém? Ande com Deus. Conversa com Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece que ele não tenha controle. Você pensa que ele tem muita outra coisa para cuidar, que ele não está preocupado com isso. Não, ele está preocupado com isso. Ele não é o Big Brother, ele é o Big Father, né? Ele tem uma câmera sobre você o dia todo, a noite toda, e não só por fora, por dentro também. Ele sabe seus pensamentos, ele sabe tudo, então pode conversar com ele, toda hora, todo minuto, toda coisa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A Bíblia fala que nós vamos dar conta das nossas palavras. Cada palavra que a gente fala, a gente vai dar conta. Deus sabe dos pensamentos, sabe das palavras. Quando você começa a sentir isso, você pensa em falar uma coisa e fala assim, não vou falar não. E hoje o negócio não é só falar, não, o negócio é digitar, sabe? Se a Bíblia fosse escrita em nossa época, ele ia falar, cuidado com a sua língua e cuidado com os seus dedos. Cuidado com o que você fala com as pessoas. Cuidado com o que você digita nas redes sociais. Cuidado com tudo. Pergunta para Deus, pode? Pergunta para Ele. Porque às vezes vem assim, aí você fala assim, volta. Não é? Depois você dá graças a Deus. Graças a Deus que não falei. Graças a Deus que não digitei. Ou então, como muitos estão fazendo hoje em dia, escreveu e apagou rapidamente. Tem gente que escreve 4 mensagens e apaga na hora, tudo. Aí eu escrevo para a pessoa, escreve alguma coisa que você não quer apagar. Mas menos mal, né? Deus se interessa por tudo na sua vida. Vocês creem nisso? Suas palavras, seus pensamentos, seus planos, tudo. Ele tem projeto para seu dia. Ele tem projeto para a sua vida. Quanto mais a gente ouve Ele, menos trabalhoso fica a nossa vida. Você anda em paz. Não tem menos problema não. Talvez tem mais, porque Deus gosta de levar você para onde tem problema. Então, esse negócio de não ter problema não mede nada. Porque às vezes você vai obedecer a Deus, Ele leva mesmo para o lugar onde vai ter problema. Mas a questão principal é, mesmo com problemas, você está em paz. Se morrer hoje, está em paz. Porque eu estou debaixo do olhar de meu Pai. Eu estou na sua vontade. Ele controla tudo. Ele se preocupa com tudo. Se tiver problema é porque é para ter mesmo. Mas não problema que eu fui caçar. Problema que Ele dirigiu, Ele colocou e deve dar um lucro bem maior lá na frente. Porque Ele está no controle de todas as coisas.
Não quero demorar muito mais, mas eu só quero que nós meditemos bastante nisso, sabe? Tem agora duas coisinhas antes de nós pararmos. Você sabe, né? Pastor assim que quando fala que vai parar, vai mais meia hora, né? Mas comigo vou tentar diminuir 15 minutos, né? Hã? De números. Ah, não li? Puxa vida. Vocês já leram, não? Ou não? Que isso, esqueci totalmente, obrigado. O texto de Números é o seguinte, é Números 7, versículo 89. Números 7, versículo 89. Quando você chegar lá nesse dia, pega bastante fôlego. Porque se fosse nosso mundo moderno, ia falar assim, e aí o primeiro príncipe deu isso, e aí os outros 11 deram a mesma coisa. Nos outros dias, sequencialmente. Não. Parece até fórum de justiça, onde fala tudo repetido, igualzinho. É para não ter erro, sabe? Então se repete no fim. Sabe o que eu faço? Eu falo para você fazer quando você está lendo esse capítulo, que você ainda vai chegar para frente, daqui uns dias vai chegar. Quando for ler esse capítulo, você vai lendo e vai mentalizando, tá? Para os últimos príncipes já falar sem olhar. Ele deu uma bacia, ele deu uma colher, ele deu isso aqui, deu 12 novilhos, deu isso. Tenta decorar, porque 12 vezes não é possível que você não decora, né? Eu acho que dá para decorar. Um dia a gente vai entender isso, mas está na Bíblia, tem que ler, né? Só que, por enquanto, sim, eu não entendo quase nada desse resto aí, mas vale a pena ler tudo, porque você vai chegar no versículo 89. E se você ler só o 89, não tem muito impacto. Mas se você ler o resto todinho, você vai cansando, falando, ai, tem que terminar esse capítulo e tal. Quando você chega no 89, você toma você de surpresa, entendeu? Então é muito bom que no meio das genealogias, no meio dessas coisas, tem uns versículos que pega a gente, né? Pega mesmo de jeito. Então aqui no 89, ele diz assim, quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim ele lhe falava. Amém? Nós temos a promessa e nós temos o cumprimento. Maravilhoso isso aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu quero só falar duas coisas aqui. Que tem tudo a ver com as mensagens que têm sido ministradas aqui semana após semana. Sobre um coração que resiste a Deus. Sobre um coração que é aberto e responsivo a Deus. E se, sei lá, chinelo, sandália, sapato, serve, calça. Se não, mas tenta ficar igual vocês estão aí, sem demonstrar, senão eu vou saber que serviu para você, tá? Fica todo mundo olhando para mim, aí eu vou discernir quem aqui está servindo para você. Estou brincando, gente, estou sempre brincando isso aí. Não dá para saber tudo, mas alguns dá para saber, sim. Esse eu não estou brincando, não. É o seguinte. Quando você termina de ler a Bíblia cada dia, aí você medita. Eu medito escrevendo. Começa a escrever, falo assim, hoje não tem quase nada. Mas aí eu olho de novo e começo a escrever, aí começa a surgir outras coisas, aí eu termino e fico impactado. Não só com a leitura, mas de meditar naquilo que li e pensei que não tinha nada e tinha alguma coisa. Mas cada pessoa tem o seu estilo de meditar, de pensar sobre o que leu. Mas só ler é bom. Mas ler e pensar, o que isso tem a ver, como é que é isso, para que isso, como foi isso, ficar pensando é como se interagir com a palavra e permitir que ela entre dentro de você. Muito bom isso aí. Mas quando você vai orar, presta bem atenção, que quando você vai orar, falar com Deus, você chega para Deus para pedir bênção para toda a sua família e solução para todos os seus problemas. E para Deus, você apresenta um monte de papel para Deus e fala assim, Deus, carimba aqui, é isso que você faz? Deus, hoje eu tenho que fazer isso, carimba aqui. E Deus fala, olha para você e fala assim, não quero carimbar não. E você fala assim, não Deus, por favor, eu estou vindo para orar, quero que você carimba.
Você está pedindo para Deus abençoar os seus caminhos? Ou você chega para Deus e pergunta: Deus, o que o Senhor está pensando na minha vida? O que o Senhor está pensando em mim hoje? O que o Senhor está pensando nos meus planos para hoje? O que o Senhor acha da minha relação com as pessoas? O que o Senhor acha do que eu fiz ontem? O que o Senhor acha dos meus projetos? Entenderam a diferença? Um chega para Deus e pede para Deus abençoar o que eu acho que Ele devia abençoar. E o outro chega para Deus e fala assim: Deus, preciso saber a sua opinião. Se você quer a bênção de Deus, é uma coisa. Mas se você quer ouvir o conselho de Deus, você precisa abrir o coração para esse conselho. Amém? Você precisa perguntar: Deus, para mim não interessa dar tudo certo. Para mim não interessa o Senhor abençoar tudo. Eu quero saber se o que eu estou fazendo, do jeito que eu estou vivendo, a minha energia, minhas horas, meu dinheiro, meu amor, está indo na direção certa, está produzindo ouro, prata, pedras preciosas, ou está palha, madeira e feno, vai queimar no último dia? Deus, eu não quero cada dia gastar minha vida em cima de coisa que não vai durar. Deus, eu preciso saber a tua vontade. Tem coisa que eu preciso parar? Tem coisa que o Senhor gosta? É para ir para em frente? Você precisa abrir o coração e ter um ouvido de discípulo. Amém? Um ouvido de pessoa que quer, sinceramente, saber o que Deus pensa. Vocês leram essa revista que nós distribuímos, nos vendemos na semana passada? Aprendendo a ouvir o sussurro de Deus. Tem um artigo aqui do autor, do filho do autor da Patrola de Deus, Eric Mumford, já esteve aqui no Brasil. Um coração que ouve. Coração que ouve. Salomão, quando pediu, todo mundo falou assim: Salomão pediu sabedoria. Não pediu sabedoria. Eu vou ser um poço de sabedoria. Qualquer problema que surge, alguém vem perguntar para mim e eu sei. Tem pessoas sábias, tem pessoas que levam muita coisa na vida, tem cabelo branco. Tem gente que tem cabelo branco, tem juízo nenhum, tá, gente? Mas tem gente que tem. Mas tem cabelo branco, tem juízo nenhum, nunca, tá? Quem não tem cabelo branco não tem juízo, porque ainda não deu tempo para ter. Né, Tony? Então, você está começando a ter, viu? Já. Mas Salomão não pediu sabedoria de Deus. Ele pediu: me dá um coração que ouve. Daí você não tem um reservatório só seu. Você está ligado no reservatório do céu. Amém? E aí você pergunta para Deus: Deus, se fosse eu faria assim, assim, assado. Mas não conheço o futuro, sou uma criança. Me dá da sua sabedoria. Me fala agora nessa situação, qual é a tua vontade. Amém? Tem pessoas que se esquecem de perguntar para Deus como que faz as coisas. Às vezes você pergunta: Deus, é para ir ali fazer a coisa? Deus fala assim: vai. Mas depois a pessoa vai e faz pela cabeça dela e não pergunta para Deus como que dá para fazer. Deus falou para Moisés: vai libertar meu povo. Aí Moisés foi. Depois falou: não deu certo, Deus, eu acho que o Senhor não devia ter me mandado. Deus falou assim: não, vai ficar difícil mesmo. Mas cada passo do caminho você vai ter que me perguntar: você precisa de mim. Então nós precisamos ter um coração e um ouvido que ouve. Para isso você tem que humilhar, descer. E você não pode estar tão fissurado em seus caminhos que você só quer que Deus abençoe. Você precisa estar aberto para mudar de rumo, mudar de atitude, mudar as coisas. Você achava que estava certo, mas Deus vem e fala assim: não estou gostando não. Aí pergunta: então o que o senhor gosta? O que o senhor quer?
Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que pode ouvir a voz de Deus e que às vezes você não ouve porque você está tão focado em fazer a sua vontade que Deus abençoa você. Você sabe de uma coisa, gente? Tem gente que Deus abençoa. Sabe o que Deus... Sabe o que a pessoa faz quando Deus abençoa ela? Sabe o que ela faz? Ela nem busca Deus mais, está abençoado. Sabe? Tem pessoas que só querem que Deus abençoe. E quando Ele abençoa, para que precisa de Deus? Já está abençoado. Quantos abençoados de Deus tem aqui hoje? Não precisa ouvir mais de Deus, que já fui abençoado, já estou abençoado, não tem problema não. Não adianta Deus abençoar e resolver todos os seus problemas, se a sua vida está indo na direção errada. Você está construindo coisa errada. Você está construindo coisa que vai ser queimada no fogo. Não adianta. A nossa vida, nós estamos aqui no mundo por um propósito. Deus nos colocou aqui para fazer alguma coisa. E essa coisa Ele não revela de uma vez, Ele revela só os pedacinhos. Você tem que procurar sua missão. Você tem que procurar a sua função. Você tem que estar sempre com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus. E essa é a última coisa que eu quero dizer, irmãos. Ouvir a voz de Deus, todos podem. Todos podem. Nem todo mundo ouve do mesmo jeito. Tem pessoas que têm dom de sonho, tem outros que têm dom de visão. Mas não são muitos. A maioria das vezes Deus fala no pensamento, fala no coração. Tem gente que ouve Deus quando está tomando banho. Alguém se identifica com isso? Aí o irmão lá no fundo levantou a mão, mas não era para isso. Tem gente que ouve de Deus quando está escovando os dentes. É verdade. Tem hora que me vem umas coisas quando eu estou escovando os dentes. Mas não é toda vez não, de vez em quando. Deus tem muitas maneiras de falar com as pessoas. Só que você precisa prestar atenção. Você precisa dar valor. Você precisa esperar 6 dias e no 7º Deus aparece. Você precisa ficar ali e insistir. Você precisa falar: Deus, é do Senhor ou não? O que é isso? Qual é isso? Qual é a tua vontade? E se você sente uma coisa que pode ser a vontade de Deus, vai e faz. Não fica demorando. Vai e faz. Se explodir na sua cara é porque não foi Deus. Mas Deus é bom e não vai deixar você ser machucado. Pode explodir, mas você não vai se machucar. Porque senão você não vai aprender, né? Então Ele não quer que você se exploda. Só explode a coisa, só. E aí você volta e fala: Deus, mas eu pensei que era o Senhor. Por que não é o Senhor? Essas pessoas que dão foras, essas pessoas que erram tentando acertar, essas são as pessoas que Deus vai usar. Essas são as pessoas que vão para frente na vida com Deus. Porque sente que é de Deus, vai. Ih, não era não. Quem fez mais isso? Pedro, o apóstolo Pedro. Só dava fora. Era até usado pelo diabo, já pensou? E esse homem foi usado por Deus para ser que vai abrir a porta para toda a igreja, todas as coisas, porque ele tinha coragem de errar. É o Senhor? Manda sair do barco. Vem, saiu do barco. Gente, quantas pessoas querem ser assim? Vocês querem ser assim? Nossa, você escutou? Você não quer ser, né? É bom não levantar mesmo. Gente, vamos. Abraão ouviu a voz de Deus, de um Deus invisível, um Deus que ele nunca tinha, para falar: sai da sua terra, larga tudo. Ele saiu e largou tudo. Deus falou assim: oferece seu filho. Pegou o filho de madrugada, já foi lá. Abraão não ficava perguntando não, o servo dele também não. Eles eram rápidos. Um problema sério para a gente que quer ouvir de Deus, que ele quer dizer ouvir tudo. Não vai ter risco, não vai dar problema. Deus fala assim: vai, vou falar com outro. Entendeu? Deus não tem paciência com pessoas que ficam perguntando coisa demais. Eu já falei, vai.
Vai. Mas tem perigo? Tem. Pode dar errado? Vai. Mas vai. É de Deus. Estou querendo que alguém comece a ficar mexido aqui, tá? Eu queria que algumas pessoas aqui que não estão ouvindo de Deus ficassem bravos hoje. Assim, eu quero ouvir de Deus mesmo. Eu quero ouvir de Deus sobre a minha vida, eu quero ouvir de Deus sobre a minha família, eu quero ouvir de Deus sobre o meu emprego, eu quero ouvir de Deus sobre essas coisas. E Deus não fala rápido e não fala na hora que você quer e não fala o que você quer. Ele fala o que Ele quer. Mas desde que Ele fale, já está bom. Amém? Tem coisas que Ele demora anos para responder. Tem hora que Ele fala, para de orar sobre isso, porque eu não vou responder. Tem hora que Ele fala isso. Para de ficar batendo nessa tecla, eu não vou responder isso. Mas tá bom, Ele falou, né? Então não ora sobre isso, ora sobre outras coisas. Então nós falamos que Deus fala por sonhos, fala por visões, fala no seu pensamento. O que mais fala é no seu pensamento, que é um sentimento que você sabe que não veio de você, ou você pressente que não veio de você. Muitas vezes acontece isso. Se você está sinceramente querendo fazer uma vontade de Deus, vem uns pensamentos que não tem nada a ver com o que você vinha pensando antes. Eu sempre dou esse exemplo, mas é um exemplo claro, bem claro. Meu filho mais velho falou comigo um dia, eu vou para os Estados Unidos, vou mudar para os Estados Unidos. Gente, a minha cabeça, meu treinamento, tudo era contra. Não é para fazer isso. Assim, eu não ia achar que isso pode ser de Deus, nunca. Mas quando ele falou comigo, eu senti Deus falando assim, é minha vontade. Não sei para quê, nem porquê, nem nada disso, mas eu senti ele falando, é minha vontade. Põe a mão não, deixa quieto. Muitas vezes acontece isso, a sua opinião é uma coisa, mas quando Deus põe um pensamento na sua mente, Ele começa a dar paz, Ele começa a fazer, não é o que você pensa, mas é o que eu penso. Então nós temos que estar aberto para Deus nos interromper, para Deus nos mostrar só um pedacinho, para Deus falar coisas que a gente não quer que Ele fale, e para falar coisas que a gente quer que Ele fale também. Todo mundo acha que Deus só vai falar coisas que você não quer. Não, Ele pode falar coisas que você quer também. Sim, Deus é Deus. Ninguém pode falar assim que Ele não pode fazer, que Ele pode fazer. Se você falar que Ele não pode fazer, aí que é que Ele vai fazer, porque Ele é meio teimoso. Deus, o Senhor não pode fazer isso. Assim, quem disse que eu não posso? Não é verdade? Então assim, você lê a Bíblia, você vê. Nossa, cada coisa que tem na Bíblia, né? Cada história. Então Deus é Deus. Ele é Deus. Este é o nosso Deus. Então nós terminamos. Muita gente queria pegar esse livro da semana passada, não conseguiu porque tinha acabado. Tem mais, tá? Como achar a vontade de Deus, 7 luzes. A primeira é convicção interior. Deus falando no seu pensamento, no seu coração. Nunca Deus vai chegar para uma profecia para você. Nunca. De falar uma coisa que não falou com você antes. Se alguém chega e profetiza para você uma coisa que não estava no seu coração, rejeite. Porque ele não dá direção sem ter dado primeiro para a pessoa envolvida. Às vezes não é muito... Às vezes... aqui ó, já estou satisfeito. Estou satisfeito. É o que eu queria. Glória a Deus. Deus nunca vai falar com a outra pessoa. Por exemplo, a pessoa chega para mim, eu estou te enviando para o Japão. Eu falo assim, sai para lá. Mas Deus pode me mandar para o Japão, mas se Ele for me mandar para o Japão, Ele teria que falar comigo, colocar alguma coisa, depois a profecia chega e confirma, e a pessoa não sabia de nada, e ela chega e confirma isso, outra luz. Aí depois tem uma igreja no Japão que convida, no outro dia, fala a terceira luz, entendeu? E depois alguém fala assim, eu estou sentindo dar esse dinheiro para você, e não sabia de nada, e é o dinheiro exatamente da passagem para ir para o Japão, entendeu? Então, primeiro, um peso para o Japão. Segundo, uma profecia, você vai para o Japão. Terceiro, uma igreja de Japão que eu nunca ouvi, fala, vem para cá. E quarto, uma pessoa
vem entregar exatamente o valor da passagem para o Japão. Não dá para duvidar, né? Dá para aterrissar o avião ali mesmo, que as luzes estão alinhadas, certo? Então, quando Deus fala, Ele alinha as luzes. Ele dá convicção, Ele confirma pela palavra, Ele dá a pessoas com profecia, muitas coisas acontecem. Deus é muito bom, Ele é nosso Pai e Ele cuida de nós. Amém? Então, quem precisar, quem quiser, viu? Uma coleção dos dois é R$12. 2 coleções é 20, tá? E acabou a semana passada. Quem ainda quiser, depois da reunião, pode pegar. Gente, são preciosidades tremendas para quem realmente quer aprender a ouvir a voz de Deus. E agora eu quero que você fale o que você quer. Eu quero que você ore por mim, porque Deus tocou muito no meu coração e é isso que eu venho buscando. Vamos levantar e vamos estender as mãos. Seu nome é? Guilherme. Aleluia, Jesus. Então vocês viram o que ele falou? Que Deus vem falando ao coração dele. Deus é Pai. Ele não vai falar com terceiros, Ele vai falar com você. E aqui ele tomou outro passo. Já que Deus está falando com ele, ele ouviu uma mensagem que tocou o coração dele, ele obedece, ele vem para frente e Deus vai agir na vida dele. Vocês creem nisso? Aleluia. Estende suas mãos aqui. Senhor, nós cremos que o Senhor está olhando desde os céus, nesta hora, nesse momento. E o Senhor está vendo o coração do Guilherme. Sincero, desejoso, sedento. E o Senhor fala que habita no alto e santo lugar, e com os quebrantados de espírito. Nós pedimos, Senhor, vem te revelar ao Guilherme de uma forma como ele nunca viu na vida dele. Em nome de Jesus, reunida a igreja em teu nome, nós pedimos que tu coroas esse ato de obediência do Guilherme, essa coragem de vir para frente, de pedir oração, de obedecer a tua voz. Senhor, muda a vida do Guilherme permanentemente. Muda a vida dele, transforma ele numa tocha acesa. Transforma ele numa pessoa que ouve a tua voz. Usa ele para tocar outras vidas. Senhor, muda a vida dele, revela para ele o teu propósito, tua visão, tua missão para ele, Senhor. Nós cremos nisso. Nós concordamos com isso. Nós recebemos isso agora. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Coloca suas mãos assim para cima, ato de receber. E fala para Deus, eu recebo, eu creio, eu recebo. Eu creio que o Senhor vai falar comigo. Eu creio que o Senhor vai me dar direção. Eu creio que o Senhor vai alinhar minha mente. Eu creio que o Senhor vai operar na minha vida. Eu creio que coisas novas vão acontecer em minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus te abençoe. Depois nos conta, tá? Depois nos conta o que aconteceu, tá? Vai acontecer, vai acontecer. Se mais alguém está sentindo que precisa receber oração para ouvir a voz de Deus de uma forma clara, nítida em sua vida, gostaria de pedir oração pelo grupo de crianças na sexta-feira, que a gente começou a fazer justamente isso. A gente lê a Bíblia com as crianças estão lendo a Bíblia e depois a gente dá um tempo e pergunta para elas, o que você aprendeu? Aquelas perguntinhas do Mansur, de Deus. E se isso é verdade a respeito de Deus, o que você aprendeu a respeito do homem também, de você mesmo? E o que precisa mudar na sua vida? E na sexta-feira, uma criancinha trouxe uma visitante. E essa visitante que não tem background cristão nem nada,
ela ouviu de Deus, porque não tinha religiosidade, não ficou falando frase chavão. A gente leu Gênesis de 1 a 5 no nosso grupo, e ela falou, nossa, Deus criou a noite pra gente dormir e descansar. Uma outra pessoa falou, ele é bom então. Falei, o que precisa mudar na sua vida? Ela falou, eu preciso conhecer ele. Então, aí um outro falou assim, nossa, parece que Deus é ordeiro, ele é organizado. O que precisa mudar na sua vida? Eu preciso ser mais organizado com as minhas coisas. Então, assim, a gente viu que as crianças estão abertas, estão famintas. Se ele fala com criancinha, vai falar com você também. Tira a religiosidade, frase pronta e fica aberto para o que Deus vai falar para você. E orem pelas crianças, porque a gente está dependendo do Espírito Santo para Jesus se fazer presente e falar com elas. E ele vai estar na sua casa também, assim como teve na sexta-feira. Mas a gente conta com a oração de vocês. Queria compartilhar isso. Amém. Amém. Aleluia. Se você sente necessidade de oração para que Deus abra as vias de comunicação na sua vida, se você acha que você tem estado resistente a Deus, você acha que o coração não tem estado aberto, você tem estado só querendo a bênção de Deus e não tem procurado assim seguir a voz dele na sua vida, venha para frente rapidamente para a gente orar. Aleluia, Jesus, glórias a Ti. Vamos levantar nossas mãos e vamos adorando a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor. Pedimos que todo pensamento, todo raciocínio em nós que resiste a Ti seja derrubado. Derruba, Senhor, todo pensamento, toda coisa em nós que não se submete a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua presença é maravilhosa. Perdoa-nos por sermos meio surdos. Dá-nos ouvido que ouve, dá-nos um coração contrito. Senhor, começa a aparecer em minha vida. Ora assim, irmão, ora assim, Deus, começa a aparecer em minha vida, começa a falar sobre assuntos que eu ainda não ouvi o Senhor falando. Eu quero abrir meu quarto, meu coração. Eu quero abrir meu coração para Deus. Eu quero que Deus entre em todo o quarto da minha vida. Eu quero que Deus entre em todas as áreas da minha vida. Eu quero que Ele me conduza para outros níveis. Aleluia. Ore, vai orando para Deus, vai pedindo a Deus graça, abertura, revelação.